Tavares Souza, eu tenho 10 anos e moro em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. E eu vou falar sobre o que é Nintendo hoje. O mundo da Nintendo. Basicamente todos os consoles que tem. Até agora. Tem o Nintendo GameCube, a Nintendo, o Nintendo 64, tem o Nintendo 3DS, o Color TV Game, que a gente vai falar, o Wii, o Wii U, que é uma versão atualizada do Wii, basicamente não muda nada. Tem o Nintendo Switch, que é mais atual, e é claro o Game Boy. É a história da Nintendo. A Nintendo é uma desenvolvedora e publicadora japonesa de jogos eletrônicos e consoles, sediada em Kyoto. Foi fundada em 23 de setembro de 1889 pelo artesão Fujiro Yamauchi. Originalmente era uma fabricante de cartas de baralho tradicionais japonesas. O início. Em 1962, a Nintendo começou a se focar em brinquedos, pois o setor de cartas estava enfraquecendo. Um dos produtos salvadores foi a Ultra Rare, criado por Gunpei Yokoi, que agora se chama hoje em dia Before Mario. Primeiros arcades. Na década de 70, Nintendo já havia criado o tradicional logo, que estava mais tecnológica em 1975. O primeiro videogame arcade foi criado. Pelo menos da Nintendo. O ERV Race era o nome desse arcade e era extremamente grande. 6 jogadores poderiam participar. E no jogo, cavalos corriam na tela e os jogadores eram obrigados a prever quais cavalos venceriam. O jogo era extremamente complicado, então depois que a Nintendo lançou, eles tiveram dificuldade de mantê-lo. Esse era o ERV Race. O Color TV Game foi o primeiro console da Nintendo lançado em 1977 no Japão e que contava com 6 versões diferentes do jogo Pong, chamados de Light Tennis. Seu sistema foi desenvolvido através de uma parceria com a Mitsubishi Electronics e foi quem deu início à inclusão da Nintendo no mundo dos consoles. O console produziu apenas 6 jogos que eram variações do jogo Pong lançado pela Atari em 1972. Esses eram os Color TV Games e esse era o Pong. Não é genial. Em 1979, um engenheiro que trabalhava na Nintendo estava em um trem, seu nome era Gunpei Yokoi, e ele viu um passageiro brincando com uma calculadora. Ele estava fascinado, pois naquele tempo a Nintendo só fazia grandes consoles. Então ele achou que um jogo de mão também poderia ser legal. Então ele falou isso com o presidente. O presidente gostou da ideia? Sim, muito. O Game Watch, outro console da Nintendo, e foi quando ela expandiu as operações para o Ocidente. Um dos planos foi o lançamento do Game Watch em Seattle, nos Estados Unidos da América. O arcade tinha apenas um jogo carregado com uma tela pequena, que era esse jogo.
e foi realizado juntamente com outro fenômeno nos videogames, Mario, que no primeiro jogo ele era chamado de Jumpman, e tinha que salvar a princesa do terrível Donkey Kong. Após isso, no segundo jogo, a história se inverteu. Donkey Kong Jr. deveria salvar seu pai do malvado Mario. Parece que é Mario, mas na verdade, Donkey Kong e Mario, talvez os maiores sucessos da Nintendo, de fato nunca se entenderam. Famicom, ou Family Computer. Donkey Kong foi um sucesso absoluto, mas a Nintendo ainda não estava satisfeita. Então, em 1983, foi criado Famicom, ou seja, Family Computer, com um console doméstico com cores simpáticas e uso de cartuchos. Já ouvi essa história em algum outro lugar. O modelo foi bem sucedido no Japão e foi para outros países, sendo que no Ocidente ele ganhou outro visual e também o nome, Nintendo Entertainment System, NES. O NES. 1985 também foi um ano ruim para a indústria de videogame mundial. Nenhuma empresa queria voltar a investir em consoles. Observando essa situação, a Nintendo entrou no mercado de vez com o Nintendinho, NES. O NES foi lançado oficialmente nos Estados Unidos da América no dia 18 de outubro, em 1985, apenas em Nova York para teste de aceitação. Foram disponibilizadas inicialmente 50.000 unidades, que se esgotaram rapidamente, o que levou a Nintendo a lançar o console no resto do país em fevereiro do ano seguinte. Mais tarde, o console foi lançado oficialmente na Europa, Austrália e Brasil. O sistema, apesar da concorrência com o Sega Master System, manteve-se na liderança dos mercados japonês e americano durante 10 anos. Esse era o NES, bem diferente do Famicom, mas também dá pra ver que é meio inspirado no Famicom. Mario Bros, o começo. Já se passaram mais de 30 anos desde a versão do Super Mario Bros. No Japão, em 13 de setembro de 1985. Embora tenha começado com 2D side-scrolling, série de ação, evoluiu para o mundo 3D pixel arts, a gráfico renderizado em polígonos, e seguido de volta para o mundo 2D, por alguma razão. De forma avançada, com o passar do tempo, a série mudou tanto na forma como nas características. Então vamos saber mais sobre a minha franquia favorita de todos os tempos. Comigo mostrando para vocês os inimigos do Mario, os principais inimigos da série que você quase acha todo jogo. Ou você acha um inimigo em si ou variações. Os Goombas, começando pelo mais óbvio, eles aparecem em tudo quanto é fase do Super Mario Bros. Primeira fase do primeiro mundo, tá lá o Goomba, primeiro inimigo. Sério, não dá pra não achar isso pelo menos uma vez no jogo do Mario. Ou ele aparece ou uma variação. O Koopa Troopa também é um inimigo muito familiar nos jogos do Mario. É o mais fácil. Pula em cima dele, ele encolhe no casco, chuta o casco e finge que nada aconteceu. É basicamente o que acontece.
forma normal, é claro. Porque elas têm duas formas, quase. Uma que atira fogo e outra que só sai do cano. Elas podem estar em canos ou, mais recentemente, no chão plantadas. O Bowser, o inimigo mais icônico dos jogos do Mario. Não dá pra não pensar dele quando você pensa nos inimigos do Mario. Ele é sempre o boss final. Não dá pra não pensar. E o J-Jump? Eu adicionei ele por causa de uma curiosidade bem legalzinha. Eles são inspirados num cachorro que mordeu a mão de Miyamoto quando eu estava andando por aí. Só que diferente do Chain Chomp, o cachorro que mordeu a mão dele não estava com coleira. Eles apareceram pela primeira vez em Super Mario Bros. 3. Agora vamos falar dos amigos do Mario. Primeiro, Luigi. É um irmão gêmeo um pouco mais novo do Mario. Ele é um pouco mais cauteloso que o Mario e tem um senso de justiça muito forte. Quando você for jogar com ele, lembre-se da vantagem e das desvantagens. Porque ele pula bem alto, o que é bom para um plataforma. Só que ele escorrega muito quando você está tentando frear ele. Então lembre disso da próxima vez que você jogar com ele. E o Yoshi, um bom amigo do Mario que deixa seus aventureiros montarem suas costas para capturar e comer inimigos com sua longa língua. Ele, no Super Mario World, sua primeira aparição, ele poderia engolir cascos de culpas para ganhar habilidades especiais. O casco verde não fazia nada, enquanto o vermelho fazia ele soltar fogo pela boca. O azul fazia ele voar e o amarelo, meio colorido, o amarelo fazia ele fazer basicamente um ground pound sem fazer um ground pound. E também tem o casco colorido que aparece em todas as coisas que é quase impossível de matar. O Yoshi, quando ele engole ele tem todas as habilidades. Todas. Ele é uma das estrelas do reino cogumelo e ajuda Mario nas suas aventuras. Por vezes também é herói em nome próprio, como em Super Yoshi's Island ou Mario World 2. Ele conseguia, naquele jogo, atirar ovos enormes, chamados de Mega Demolidovos, que destrói tudo em seu caminho, como o nome diz. E as transformações do Mario. O Mega Cogumelo. Com esse item, Mario transforma-se num gigante e esmaga tudo no seu caminho. Não haverá um inimigo que escapa sobre a pisa dela. Nem cano aguenta. Duplas cerejas. Esse item cria uma cópia exata do Mario, incluindo seus movimentos. Conseguirá dar conta de 2 Marios ao mesmo tempo? E de 3? E de 4? E de 5? As transformações do Mario. A flor de fogo. Ao apanhar esse item, Mario adquire a capacidade de lançar bolas de fogo contra os inimigos e queimar tudo até a vitória, até ele encostar no inimigo. A Super Folha apareceu no Super Mario 3 pela primeira vez e transforma o Mario num tanuki para prolongar seus saltos
e bater nos adversários com a sua nova cauda. As transformações do Mario. Super Gizmo. Ele vira um gato que escala as coisas, basicamente. Caixa Canhão. Aperta A e explode tudo no seu caminho. É literalmente o que você faz. E a Flor Bumerangue? Faz um bumerangue e aparece do nada na mão do Mario. Quando ele aperta B. Não, X ou Y. Depende das suas configurações. E obrigado por assistirem.